É fato que nós tivemos a grande Carmen Miranda, a pequena notável, nas telonas de Hollywood. Também tivemos a criadora da dança brasileira, Eros Volúzia, no filme chamado Rio Rita. Mas teve um outro brasileiro que lá nos anos 1930 foi para Hollywood para se tornar um galã. Hoje, infelizmente, se você fala o nome dele, pouca gente conhece. Mas ele foi assim, um desbravador do teatro, do cinema, da televisão brasileira. Quem é ele? Pois é essa história que eu vou contar para vocês hoje. Tudo bem com vocês? Eu realmente espero que sim. E a Tia Sil traz hoje, desculpem, a história do Raul Intini Pepe. Um garoto que nasceu no Rio de Janeiro, numa família que já tinha dotes artísticos. Os pais dele eram imigrantes italianos e o pai se chamava Biagio Pepe, conhecido como Brás, e a mãe era Dona Anita ou Ana Intini. E ele tinha mais 2 irmãos, então eles se apresentavam no começo assim para os conhecidos, depois foram crescendo, teatro, no estilo vaudeville, teatro musical. E ele tinha um jeitinho todo especial. Ele usava um fraque, uma gravata, uma cartola, uma bengalinha e chamava atenção pelo seu talento. Quando ele estava se apresentando, ele chegou a se apresentar para o presidente da República na época, que era o Rodrigues Alves. E nessa plateia também estava Rui Barbosa, que se encantou com o talento do menino e custeou os estudos dele. Numa dessas turnês pela América do Sul, principalmente quando ele estava em Buenos Aires fazendo muito sucesso, chegaram para ele e disseram: Raul Pepe? Você acha isso um nome artístico chamativo? E foi quando ele virou Raul Julián. No final da década de 1920, ele tinha uma companhia de teatro musical junto com a sua então esposa, que se chamava... Eu e meu roteiro. A esposa dele era Abigail Maia. Ele foi casado 4 vezes. E ele se tornou o galã das normalistas. Normalistas eram as estudantes de magistério que formavam um grupo distinto na sociedade, as futuras professoras. Ele gravou discos e, no teatro, ele atuava e cantava em 4 idiomas, porque ele era fluente em inglês, francês, italiano e espanhol. Isso mais tarde serviu muito na carreira dele também. Ok? Aí, em 1931, ele se separa da Abigail e, então, tinha conhecido a Tosca, que se chamava Tosca Isabel Querzer, mas ficou conhecida como Diva Tosca. Ela era atriz brasileira e violinista também. Aí, em 1931, arruma as malas e vai para Nova York tentar a sorte para ver se consegue alguma coisa. E ele conseguiu um contrato com a Fox. Ele fez filmes em inglês e espanhol, como O Latin Lover, porque desde o falecimento do Valentino, Hollywood estava tentando achar outro que fosse tanto quanto.
Ele fez um certo sucesso lá, participou de vários filmes, entre eles Delicious, de 1931. Ele fez também The World Moves On, de 1934, que foi dirigido pelo John Ford. E ele fez o famoso, bem conhecido, passou muito tempo na sessão da tarde, que era Flying Down to Rio, ou Voando para o Rio. Esse filme tem uma curiosidade, porque ele apresentou, foi ele o responsável pela apresentação dos personagens principais ali, que eram um novato magrelo, mas que era um excelente dançarino, e uma loira toda poderosa que dançava muito. Quem eram? Fred Astaire e Ginger Rogers. Sim, foi ele que apresentou os dois. Aí o resto da história desses dois, teve muito filme na sessão da tarde. Ok. No dia 27 de setembro de 1936, a diva Tosca, a esposa dele, foi atropelada e veio a falecer. Essa é uma história bizarra, complicada. Por quê? Um jovem ator iniciante estava bêbado ao volante, mas supostamente os fofoqueiros de plantão disseram que ele assumiu a culpa para livrar a cara do Clark Gable, que era uma estrelona. Esse rapazinho se chamava John Huston. Sim, o que depois se tornou ator-diretor, pai da Angélica, filho do Walter Huston. Ele não era famoso ainda, mas o pai já era muito conhecido. Foi, assim, uma dor terrível para o Raul, tanto que a lápide de onde a Tosca está sepultada, lá nos Estados Unidos, diz Tosca Adorata. E ele resolveu processar então o John Huston. E ele ganhou o processo. Ele recebeu uma indenização. Aí as coisas meio que esfriaram para o lado dele, porque ele não se sabe se foi a dor da perda ou se o clima ficou ruim para ele lá por causa desse processo. Aí ele fez filme no México, conheceu a Conchita Montenegro, um tempo depois se casaram, mas ficaram só 2 anos juntos porque o relacionamento deles era extremamente volátil. Eram brigas assim no set, não tinha jeito. Aí quando ele viu que Hollywood não dava mais, a Tosca, ela está sepultada no Grandview Memorial Park, em Glendale, na Califórnia. E a lápide dela diz Tosca Adorata. Aí ele volta para o Brasil e mantém uma companhia teatral que durou mais ou menos uns 20 anos e foi o responsável pela descoberta então da jovem atriz Cacilda Becker, a irmã da Cleide Diáconis. Apenas. Ele assume a carreira de diretor de cinema enquanto isso e realiza 3 filmes de ganho notável. Tá? Não foi pouca coisa para a indústria cinematográfica brasileira, como O Grito da Mocidade, de 1936, que era sobre estudantes universitários. Aves sem Ninhos, de 1939, que fala sobre meninas no orfanato. Esses 2 filmes estão disponíveis aqui no YouTube, caso você tenha interesse em assistir. Nessa época, o brasileiro chamava filme de fita. E diziam que as fitas
do Raul Julián eram dignas de Hollywood, porque naquele tempo Hollywood era o sonho, era a meca do cinema. Né? Então tá. Aí ele resolveu fazer um filme bem mais profundo, chamado Jangada. Ele só conseguiu concluir em 1949. Os diálogos desse filme foram escritos pela escritora, que era amiga dele, a nada mais, nada menos que a Raquel de Queiroz. E ele tratava a história dos jangadeiros do Ceará, que eram explorados e viviam em condições análogas à escravidão. A questão é que pouco antes da estreia, houve um incêndio muito misterioso no estúdio que fazia parte, que era da propriedade do Raul, que era a Pan Filmes. E não sobrou nada. Aí ele ficou extremamente decepcionado porque ele achou que da parte assim da indústria cinematográfica brasileira havia um certo boicote com relação a ele e as ideias que ele mostrava nos filmes. Ele contribuiu muito para o cinema brasileiro e se ele tivesse continuado, com certeza teria feito muito mais. Aí o que aconteceu? Ele começou a traduzir peças italianas, espanholas, inglesas, norte-americanas, francesas, porque ele era fluente nos 4 idiomas. Nas décadas de 1950, ele passou a dirigir os teleteatros da TV Cultura, que na época pertencia aos Diários Associados, que eram do Assis Chateaubriand, o Chateau, e eles eram amigos, tá? Aí ele já tinha separado da Conchita Montenegro. Em 1950 ele conhece e se casa com a atriz Nelly Rodrigues, que usava o nome de Valquíria Julián. Tá? Ela ficou com ele até o fim da vida dele em 2000. Mas o que acontece? O teatro, os teleteatros, enquanto foi, mas ele tinha um sonho. Era uma coisa que ele acalentou durante muitos anos. Ele queria fazer a cinebiografia do Oswaldo Cruz. Era aquele desejo ardente, mas infelizmente ele não conseguiu. Por quê? No ano 2000, antes tem mais uma coisa interessante aqui falar dos teleteatros. Ele foi o primeiro a encenar A Muralha, entre 61 e 62 na TV Cultura. Daí, Em Cada Coração um Recado, 62. Entre outros episódios de O Grande Teatro. Infelizmente, no ano de 2000, ele sofreu uma queda no bairro que ele morava e isso prejudicou a fala e os movimentos dele. Aí o que acontece? Esqueceram dele. Até que no ano de 2002, esse eu vou deixar o link no primeiro, na descrição do vídeo. No ano de 2002, a sua vida foi tema do documentário Raul Julián, um brasileiro em Hollywood, com pesquisa e direção do jornalista Dimas Oliveira Júnior. Esse eu vou deixar aqui porque é bem completo. Fala muito sobre a vida dele. E como eu disse hoje, infelizmente poucos se lembram desse grande homem. E infelizmente só 2 dos filmes dele sobreviveram. E uma coisa que vários amigos que dão depoimento nesse documentário, inclusive a viúva dele, eles dizem o seguinte, que ele basicamente não falava sobre a vida dele em Hollywood, sobre os anos de Hollywood, ele desconversava.
Não se sabe se foi a forma que ele perdeu a Tosca, que ainda doía demais, ou sabe-se lá o quê. Esse segredo foi embora com ele. E no documentário tem uma sobrinha dele que fala que ele sentava no piano e tocava uma música e que depois assim ele ficava triste, que parecia que ele queria chorar, mas ele não falava. E todos os colegas dele do teatro que deram depoimentos falam da pessoa fantástica que ele era. Então eu acho que isso que é triste. Ele foi uma estrela, ele brilhou no cinema brasileiro, no teatro musical brasileiro, em Hollywood. E se você fala hoje em dia, o Raul Julián, o povo te olha, quem? Então isso é triste, isso prova que o brasileiro não tem memória, né? É revoltante. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Apesar das motos, das ambulâncias, dos bombeiros que passaram por aí, apesar da minha cara de fantasma que eu tô com uma dor insuportável na minha coluna, mas eu tô aqui. Então, vamos pro mantra? Se você gostou, não esquece de deixar seu like. Se você não for inscrito no canal, mas está sempre assistindo os vídeos, se inscreva, ativa o sininho. Aí o YouTube te avisa cada vez que eu postar um vídeo novo. E se você quiser e puder ajudar o canal, a chave Pix fica no primeiro comentário fixado. Mas o like e o comentário já me ajuda pra caramba, tá, gente? Muito obrigada. Tudo de bom para vocês.